Caros irmãos, caras irmãs, que Deus nos abençoe, trazendo aos nossos corações conforto e paz, amor às nossas vidas e calor nessa noite fria e gelada aqui na cidade de Carazinho. Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos continuar com a nossa atividade, o nosso estudo, a partir do livro A Veneranda Joana de Ângeles. Aqui vamos aos nossos irmãos internautas do YouTube e do Facebook. Então hoje, para eu não me perder, eu entrei lá no YouTube, no canal que o Lara fez, o nosso presidente, e procurei CEPAC Carazinho, S-E-P-A-C Carazinho. E eu descobri que eu tinha feito 4 palestras e está tudo certo, porque agora nós estamos em julho e formariam 6 palestras. Então, uma palestra que não foi gravada sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente não gravou, não tinha como, uma palestra de improviso. Uma palestra sobre esse livro maravilhoso, que a gente vai basear as palestras desse ano, A Veneranda Joana de Ângeles, que agora está encadernado para não cair as folhas. Nós estamos usando como segunda referência o livro Joana e Jesus, onde a gente faz alguns estudos, e sempre que possível a gente dá uma olhada também na Wikipédia. Então nós vamos entrar agora. A gente falou uma palestra sobre uma visão global do livro A Veneranda Joana de Ângeles. Nós estamos estudando as biografias de um espírito, são as encarnações. É uma pretensão dizer, mas eu acho que não tem muitas palestras que falam sobre isso. O nosso estudo é detalhadinho, só meia hora de estudo, estudos curtos. Uma palestra sobre Joana de Cusa, aquela mulher que defendeu a vida e a dignidade da própria alma diante de Jesus, do mundo, da posteridade de Roma, morrendo ela e o filho por amor a Jesus. Clara de Assis, Joana, mãe de Francisco, Joana de Cusa, Giovanna Pica e a Inês, que é uma das irmãs de Clara, então sobre as possibilidades de Joana de Ângeles ter encarnado nesse contexto. Juana de Asbarre, que se transformou em Juana Inês de la Cruz. E agora a gente vai falar sobre a Joana Angélica. Na Wikipédia tem uma informação muito interessante, a gente está entrando aqui, a gente vai devagarinho, para ninguém se assustar, né? Joana Angélica, ela renascera no Brasil no ano de 1761 em Salvador, em dezembro, que é uma data, 5 de dezembro, que ela psicografa várias mensagens de início de livro do Divaldo, ela que é a mentora do trabalho do Divaldo desde a reencarnação dele em 1927 até o trabalho final. E ela tinha um nome com 2 N's também, olha que interessante. Joana Angélica de Jesus, nasceu em Salvador, morreu em Salvador em 19 de fevereiro de 1822. Então uma coisa que é importante para nós saber que em 1822 nós conquistamos a independência, e ela morre exatamente, tem dois paralelos falando que ela teria morrido no dia 19 de fevereiro e outro que seria no dia 20. Porque havia algumas tropas aqui, portuguesas, lusitanas, em que essas tropas, elas invadiam e saqueavam vários lugares. E ela defendeu as suas clarissas, porque a ordem do convento da Lapa, ela era uma abadesa e ela defendeu a vida das tropas, das meninas. Então ela se pôs na frente e ela falou assim: para trás, bandidos, respeitai a casa de Deus, só entrarão passando por cima do meu cadáver. Então ela morreu. E essa morte, diz o Divaldo, no livro que a gente vai estudar agora, exatamente sobre essa questão, sobre a importância de você defender a vida e a dignidade de outras pessoas e o processo de dar a vida, então,
ele conta na espiritualidade. Tudo aquilo que a gente faz em relação à dignidade, ao processo de crescimento, ao processo de evolução, melhora. Feita a nossa introdução? Então tá, então agora a gente vai entrar devagarinho no livro Veneranda Joana de Ângeles, sempre no sistema leitura comentada. Passados 66 anos do seu regresso à pátria espiritual, Juana Inês de la Cruz, que nós estudamos na última vez que a gente gravou, como Joana Angélica, ela nasceu em Salvador em 1861, ou 1762, entre outros textos, filha de uma abastada família. É interessante a gente estudar que essa questão das posses é interessante, porque se ela não tivesse nascido numa abastada família, diferente do contexto da nossa religiosidade de hoje, e a gente fala da religiosidade católica, porque a evangélica é diferente, se você não tinha um dote na época, e você não dava um dote grande, você não podia fazer com que a sua filha, ou filho, no caso dos monges, pudesse estudar. Então tinha um dote, né? Que não era só no caso do casamento. Que o casamento com Jesus, em que as pessoas elas transubstancializam essas forças sexuais, elas sublimam as forças sexuais, tem essa conexão, e para que as pessoas pudessem estudar, então elas tinham que ter essa questão. Ela entra no convento da Lapa aos 21 anos, como franciscana. E o nosso querido César Braga Said, ele vai falar exatamente sobre isso, que ela auxiliar a fundar a ordem franciscana, e a principal teoria ainda é que ela fosse Clara de Assis. Daí ela vai entrar na ordem da Nossa Senhora da Conceição, e ela resume aqui rapidinho que ela foi irmã, escrivã e vigária, quando em 1815 tornou-se abadesa. Hoje eu fui dar uma olhadinha, eu falei, lembrei da Rosane, que a Rosane sempre estuda, né, Rosane? Tem um vocábulo novo, ela diz, olha, eu fui estudar. E eu falei, a Rosane é maravilhosa, porque ela estuda e a gente estuda com ela também. Né? E aí eu falei, não, se a Rosane consegue, eu vou conseguir. E a abadesa é o feminino de abade. O abade cuida da abadia, do convento masculino, eu não sei como é que é o nome, mosteiro. E a abadia feminina é a abadesa, que é o mosteiro feminino. Então, você ter essa posição parece uma coisa extremamente simples, mas eu sei que não é. Quando a gente vê uma reencarnação de vulto, como o da Juana Inês de la Cruz, a gente fica pensando, ela já falava português. Por que ela não escreveu livros? Porque ela ainda não era Joana de Ângeles. A missão ainda não estava chegando. E aí, quando a gente pensa no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente vai ter exatamente essa noção de que havia uma destinação histórica para o Brasil e que a árvore do Evangelho seria transportada para as terras do Cruzeiro do Sul, onde Jesus seria vindo visitar com Ismael em torno do século XIV e XV, visitando as nossas terras e transplantando para cá a nossa família espiritual, congregada a Jesus há séculos familiares de anos. Então essa destinação histórica já fazia com que pessoas como o padre Antônio Vieira e o nosso querido Manuel da Nóbrega, que mais tarde vai se transformar na figura de Emmanuel, pudessem dar a sua forma de contribuição para que a gente tivesse na posteridade uma alma cristã. E eu arriscaria dizer uma alma espírita, porque eu acredito que o advento do espiritismo já estava preparado nas mentes espirituais da coordenação do nosso sistema cosmogônico, eu falaria mais da Terra mesmo, preparado há muito tempo. Então tudo tem o seu tempo para que as coisas possam acontecer. Ela foi abadesa então, entrou em 1815, e aí ela vai defender o convento, aqui está a data errada, 1823, mas foi em 1822. Né? E aí a gente vai ver exatamente essa função da defesa da vida e da dignidade das moças puras. Porque, na verdade, a gente vai pensar no contexto espiritual, a gente vai ver que, na época, isso há 2 séculos,
1822, 2022, há 2 séculos, não era necessariamente por uma questão de vocação religiosa que as pessoas procuravam os conventos. Isso Said fala também no seu livro. Ele vai falar que às vezes as pessoas tinham um problema dentro do lar vamos falar aí de agressividade no lar. A mulher fugia do lar para se colocar dentro da igreja. Aparecia a mulher, ficava grávida e não tinha casado, ia para a igreja. A menina estava com um transtorno, não conseguia um casamento e a menina não queria casar, vai para a igreja. Então a gente vai ter dentro desse momento psicológico que Divaldo fala, a gente vai ter um momento de perturbação histórica. Todas as vidas que eu estudei, uma questão pessoal, estou fazendo minha psicoterapia diante de vocês. Todas as vidas que eu estudei, eu me senti bem. Quando eu estudei a Joana Angélica de Jesus, eu falei, mas tem alguma coisa que está me incomodando. Meu sistema psicológico baixou, eu falei, não. Talvez eu tenha a ver com essa morte dela. Talvez eu estava presente, talvez eu era das tropas lusitanas. Ou talvez eu era o obsessor dela. Eu acho que era o obsessor dela, eu acho que era mais... Estou brincando, né? Mas a gente vai pensar que provavelmente nesse século, às vezes a gente progride menos. Né? E aí a gente vai pensar por que uma reencarnação extrovertida, poesias, contos, estudos de música, que aqui ela também vai fazendo, não publica nada, e por que numa outra ela é vertida para si mesma. E aí o Divaldo vai falar que nessa reencarnação ela trabalhou os seus pendores psicológicos. Entender a alma humana. Trabalhar com criança, com jovens, adolescentes, com mulheres mais velhas também, que ela desencarnou com 60 anos. Então a gente vai ver que existe uma questão de projeto de vida. Quando a gente muda o corpo, quando a gente muda a família, quando a gente muda a religião, o projeto de vida muda. E não é só mudança por fora, é por dentro. Quando os nossos amigos espirituais reencarnam, como é que a gente fica? E se o nosso anjo guardião reencarnar? Que a gente ouve falar do Chico e do Emmanuel, do Divaldo da Joana assim, né? Quando o Chico desencarnar, isso na década de 60, 70, o Emmanuel vai se reencarnar, vai fazer uma tarefa como professor. Mesmo que ele não apareça na história da humanidade, a sua estrutura, capacidade energética, vibracional, vai fazer com que o Evangelho se instale nas mentes no período em que ele estiver reencarnado. Daí a gente ouve falar do Divaldo. Depois que o Divaldo desencarnar, já desencarnou, a Joana vai se reencarnar. E aí a gente fica pensando, como é que é a vida no mundo espiritual? Né? Como é que é essa questão? Então a gente tem essa noção. E a gente fica pensando, como é que uma abadesa cuidando de 20, 30, 40 pessoas vai comandar no século XX uma das maiores, a maior, né, seu Paulo? Pode dizer que é a maior obra de filantropia, de auxílio às crianças no mundo inteiro. Eu acho que só perde para Gandhi. Eu vi o filme do Gandhi, com milhares de pessoas seguindo o Gandhi, a gente tem uma estrutura diferente. Mas a obra de dignificação de vidas é extraordinária. E aí como é que a gente explica isso? Por sintonia espiritual. Todas essas vidas, na carne ou fora da carne, no nosso planeta ou em outros planetas, todas as vidas, a gente sintoniza com pessoas. E a gente vai criando a nossa grande rede cósmica da vida, a rede cósmica do amor. Então a Celeste Santos, que depois muda de nome, tem o mesmo livro com outro nome, ela fala que já existia uma programação espiritual para Joana de Ângeles, Joana Angélica. Né? Eu me lembro que eu li um livro, eu não sei qual livro, que eu li algumas biografias do Divaldo, como Semeador de Estrelas, O Peregrino do Senhor, ainda não li, mas a gente leu várias coisas, eu não lembro, né?
ele falou que nessa vida de Joana Angélica de Jesus, a Joana reencarnou só para estudar português. Olha que interessante. Se ambientar com a língua, sentir a natividade da língua, a estrutura da língua, se afeiçoar. Quem nasce em Carazinho é isso que eu estava falando para o Lário e para o Jamil antes. Que eu tinha ido no lugar pesquisar sobre curso de inglês, mas eu tenho dificuldade em todas as línguas, né? Português eu tenho menos. E aí eu falei que eu ouvi uma voz de um espírito amigo que falou assim, muitos norte-americanos, ingleses, pessoas de língua anglo-saxônicas se encarnaram no Brasil. E talvez até em Carazinho. Então, Carazinho é uma terra de 60 mil habitantes, e a gente pode pensar, onde é que está a minha alma? A gente diz assim geralmente, quem é italiano? Quando é em Carazinho, nas festas, né? Quem é que é alemão? Né? E aí a gente diz assim, os ascendentes. Porque tem os ascendentes genéticos, tem os ascendentes morais, e tem aquilo que eu trago de experiência comigo de outras vidas. E eu não trago todas as experiências nessa vida. Eu trago algumas. Porque algumas ficam dentro da caixinha. Sabe aquele armário que a gente tem? A gente organiza tudo certinho no nosso quarto. Quem tem um quarto a mais, coloca as bagunças que não cabem no quarto normal em outro lugar. Então a gente usa aquilo que a gente vai usar, fica perto. E aquilo que não vai usar, fica guardado. A questão psicológica é um pouco mais complexa. Mas assim, eu tenho uma foto dela e tem uma poesia da Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues desencarnou em 1926. O Viano de Carvalho desencarnou em 1926. O Divaldo reencarnou em 1927. Então isso me fez pensar que o Divaldo era mais ou menos o mentor dos dois, auxiliando em diversos departamentos da humanidade. Ela fez uma poesia aqui, eu vou fazer uma estrutura bem diferente do que eu tinha planejado, eu não ia falar da poesia, mas eu vou ler a poesia da Amélia Rodrigues, que tem textos belíssimos. Ela viveu na época de Jesus, e eu estava conversando com o Bruno Godinho, isso há mais de 16 anos, nós estávamos perguntando pela possibilidade dela ser Maria Marques, uma das mulheres que é a mãe de João Marcos, o evangelista, e também uma pessoa que conviveu próximo de Jesus. Né? Então ela faz assim, Soror, que é um título católico, dizendo Soror Joana Angélica. Enfreme sodadesca alucinada, sedenta de olho horrível de furor, como um tufão de ódio e de terror, corre pela cidade consternada. E rouba e mata e vai desenfreada contra as paredes do Senhor, onde lhe seja da pureza a flor, pelos anjos do céu custodiada. Salta a madeira aos golpes da alavanca, da turba vil, mas na segunda porta, uma figura surge, doce e branda. É só Joana que a passagem corta, mate-se a feira, e logo a entrada franca se faz por cima da cabeça morta. Ela morreu na cara para salvar outras vidas. Não era o ouro apenas que eles queriam, né? É a falta de capacidade que pode acontecer com qualquer pessoa quando ela sente o poder e ela não sabe lidar com ele. Sente o compromisso do serviço militar, por exemplo, e se sente acima do cargo. Né? Então, são essas questões. Gente, por dar uma olhadinha, a gente fez os 19, 20 minutos de estudo. Eu queria falar que nesse livro aqui, Joana e Jesus, vamos mostrar para vocês, ó, Joana e Jesus. Nós temos 8 capítulos sobre ela, e eu começo falando sobre um texto que o Francisco Cândido Xavier recebeu no livro Falando da Terra, no livro na página 219, Joana Angélica Chico Xavier. Ela traz uma visão negativa
do trabalho do mosteiro, dizendo que a gente precisa trabalhar a alma diante dos desafios que a vida descortina para nós, né? Então, como é que é essa questão? Como é que um espírito que está vivendo pelo menos há 8 séculos dentro dos mosteiros, desenvolvendo a capacidade de estudo filiada a uma religião específica, consegue essa questão? E aí eu vejo a necessidade dela, como educadora, forjar nas mentes, eu não sei se ela tinha a grandiosidade da tarefa que ela ia desenvolver no século XX, porque ela começa o trabalho com o Divaldo depois que ela escreve essa mensagem, falando da necessidade da maioria de nós, não só espíritas, de outras pessoas, mas sobretudo os espíritos, de querer viver no claustro. E aí a minha opinião é: onde tu estiveres, que Deus esteja contigo. No sentido de que a gente não sabe como é que vai ser no futuro, se nós vamos permanecer na Terra, se nós vamos para outros mundos. A minha perspectiva é que a gente possa permanecer na Terra, mas como é que vai ser o nosso processo de crescimento espiritual? Hoje, uma pessoa casada pode ter o seu cantinho para estudar não apenas rock, né, Lara? Mas pode ter um cantinho para ler doutrina espírita, para ler um evangelho, para ler ou para ver um filme. Pode ser uma atividade junto ou partilhada. Então, a grande questão de saber nas nossas almas aquilo que é importante para nós, no nosso processo de construção histórica, sabendo que onde o Senhor nos chamar, se Ele nos chamar, nós atenderemos conforme as nossas capacidades. Tem um texto do Emílio Miranda que o Said coloca no início da abertura do capítulo 45, fala assim: Joana Angélica de Jesus. Há lutas, porém, inevitáveis na Bahia. Num desses episódios dolorosos, sacrificou-se a valorosa e querida Joana Angélica, que hoje no mundo espiritual derrama sobre todos nós a ternura do seu coração afetuoso em mensagens repassadas de amor ao Mestre. Então, aqui essa questão da Joana Angélica, aqui que ele coloca com 200, é muito interessante. Num dos livros que eu li sobre as biografias do Divaldo, como faz muito tempo eu não consigo lembrar, e eu não consigo ler todos, porque eu tenho meu trabalho também, minhas outras leituras, falava que ele começou recebendo mensagens em torno dos 20, 21 anos, e ele tinha na infância, o Divaldo Franco, um amigo que era um amigo índio, um índiozinho que mais tarde falou para ele: olha, eu vou me reencarnar, não vou poder fazer as nossas macaquices, as nossas brincadeiras. Né? E eu fiquei pensando, será que esse homem é uma das entidades que coordena o movimento espírita paraguaio, argentino, chileno, que mora aqui, que é o nome do Divaldo? Não sei. E aí, depois que ele recebeu a mensagem do Manuel da Silva, Manuel da Costa, ele começou a receber de um espírito amigo. E aí ele se desagradava, porque só antes eu tinha, era Manuel da Silva, e esse espírito amigo não fala não. E nesse livro que eu li, ele falava que o espírito amigo mandou mensagem por 10 anos, sem dizer quem era. O espírito amigo era Joana. E aí ele falou assim: mas eu não aguento mais, eu preciso que o senhor me diga quem é o Senhor. Ele não sabia a sexualidade do espírito, se era masculino, se era feminino, se era homem, se era mulher. E ela falou assim: mas não é melhor ter um espírito amigo em que você possa confiar do que ter um nome que você nem sabe se você pode confiar ou não? Ah, mas eu estou sentindo no coração, não estou feliz comigo mesmo. Não pode ser assim. Estou simplificando a minha história porque eu sou um espírito mais simples. Ela falou assim: então me chame Joana. Joana, no Brasil, centenas de Joana. Não tem um nome mais pomposo, melhorzinho. Ó, e você pediu um nome, é esse nome que eu te dou, Joana. Ela falou assim: teria mais alguma especificidade? Se você quiser, me chame Joana de Ângeles. Aí ele falou: agora eu achei. E aí a gente vai descobrir
que numa das mensagens que ela dita como um espírito amigo na obra da codificação espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, numa das mensagens, ela tem duas, dar-se-á aquele que tem a paciência. Ela exercitou a paciência. Quando a pessoa tem por 10 anos sucessivos, nem sempre a gente consegue, mas tem muita gente que consegue, 10 anos sucessivos de trabalho espírita, a gente ganha capacidades novas e responsabilidades novas. Claro que não é assim para todos, porque conosco, os espíritos amigos dizem, olha, eu tenho um cabo torto, é melhor eu ter um cabo torto que não ter nada, né? É que nem você faz a eletricidade da casa, que a gente tem um engenheiro aqui conosco, você está fazendo a eletricidade da casa, você pode comprar o melhor material de eletricidade ou um material mais ou menos, né? E aí vai depender da responsabilidade da pessoa, né, Jair? Então, nós, esses que nós estamos aqui em Carazinho, na Paz da Localidade, é o que os espíritos amigos têm. Somos nós. Né? Então a gente tem que dar porque pode ser melhor. Né? A gente talvez diz assim, não, mas no futuro darei mais. Deus é que sabe. Né? No passado darei mais, nos mundos inferiores irei ser missionário. Deus é que sabe. E nós também. Quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente compreende que a gente precisa estudar as nossas capacidades pessoais, a nossa fé em si mesmo e a nossa fé nos outros, em Deus, nos Espíritos amigos, no anjo guardião. Se nós formos católicos, nos santos também, se nós formos evangélicos somente em Jesus, sem Maria, sem nada. Então a gente vai ter essa questão das nossas capacidades. Então o Emílio C. Miranda vai falar sobre isso. Ele tem um capítulo sobre a questão das freiras no Brasil. Aqui interessante, a gente vai falar sobre a questão da sexualidade. Porque a questão da sexualidade ela é muito controvertida. Nós temos séculos e séculos num puritanismo que a pessoa dizendo que o sexo era errado. E o sexo era somente para o nosso processo de procriação. Obrigado, mãezinha. Deus te ama. Que é só a idade. Fala, olha, você faz sexo para que venha crescer e multiplicar-se. Né? E hoje a gente consegue entender nas questões da sexualidade, na mente, no coração e no comportamento, que isso tem a ver com todos os processos de vida e de amor que a gente granjeou nos séculos e talvez nos milênios para a planificação do ser, para o desenvolvimento. Nem sempre a gente consegue esses processos. Então a sexualidade é uma das forças mais vivas da alma. Tem um livro chamado Vida e Sexo, do Emmanuel, que fala sobre isso. Tem um livro do Divaldo Franco que eu ainda não li, que é muito grande, que é Sexo e Consciência. Tem um livro do Walter Barcelos também, que é um livro magnífico, que a primeira vez que eu li ele, eu falei assim, mas é muito simplório. Depois eu li de novo, meu Deus, não é nada simplório. É sexo e evolução. Né? Então a sexualidade é uma das forças da vida. Mas aqui nesse livro do Said, ele vai falar que as freiras, elas às vezes eram cortejadas. Né? Tinha celas grandes, celas pequenas, e às vezes haviam relacionamentos dentro da igreja, homoafetivas ou heteroafetivas. Aqui eles vão falar também sobre essa questão das freiras, que eu achei muito interessante. Que às vezes eles não, eu não vou achar, que às vezes eles não exerciam a sexualidade, mas ficavam naquele converscote, né? Naquela ideia de proximidade. Daí tinha suspiro de freira, toucinho do céu, barriga de freira, manjar do céu, papo de anjo, que eram as comidas que elas faziam. Como essas questões elas dizem respeito aos nossos processos de crescimento, aos nossos processos de evolução, eu consigo entender isso, entendendo que cada um de nós vai ter a sua missão. Alguns serão casados. Vamos ser explícitos e diretos.
Alguns casarão e outros de nós talvez não. A gente sabe, alguns terão um relacionamento que desejam. E nós, outros, talvez não. Então, a gente vai fazer um breve resumo aqui, para a gente terminar. A gente fez uma abordagem mais psicológica, mas a gente vai voltar no capítulo 47, vai falar mais ou menos as mesmas coisas, a gente vai só fazer a nossa conclusão, como fizemos na introdução, falando as mesmas coisas. Juana Inês de la Cruz desencarnou em 1695 e Joana Angélica de Jesus, Joana com 2 N's, nasceu no ano de 1762 em Salvador, filha de José Tavares de Almeida e Catarina Maria da Silva. Ela ficou, portanto, 67 anos no mundo espiritual. O Hernando Guimarães Andrade, se não me engano, no século XX, no século passado, ele fez estudos no Brasil sobre reencarnação, e ele dizia que nas crianças que ele tinha averiguado e que lembravam de reencarnações passadas, ele viu uma média de mais ou menos 30 anos. Se a gente vai lembrar de obras do André Luiz, a gente vai ver que espíritos avançados, mais evoluídos, demoram mais tempo para reencarnar. Quando eu vejo aquela obra de Rafael Sanzio, Platão e Aristóteles conversando na academia, como é que é o nome do lugar? Eu vejo aquela imagem e eu fico pensando assim, meu Deus, onde é que é isso? Em Atenas, né? Então, a gente fica pensando assim, qual é a qualidade das colônias espirituais que nós temos no Brasil? Além do nosso lar, 2 ou 3 ou 4. Como é que era há 200 anos, 300 anos, 400 anos? E a gente fica pensando assim, nós estamos começando apenas a descobrir o universo, o mundo e o universo. Então, naturalmente que às vezes a vida não se processa aqui, ela se processa de formas diferentes em outros lugares. Né? E aí a gente fica pensando que esses espíritos que conseguem fazer evoluir as suas individualidades em todos os séculos, muito interessante. Ele vai falar também mais tarde sobre a questão da disponibilidade. Todas as vidas que ela pôde dedicar-se a Jesus, e por isso o livro Joana e Jesus, uma história de amor, todas as vidas que ela pôde dedicar-se a Jesus, ela dedicou a Jesus. Joana se tornou uma freira da Ordem das Clarissas, que é, do ponto de vista histórico, interessante, que fala que tinha uma outra ordem aqui, eu não vou olhar agora, mas está aqui na Wikipédia, religiosa concepcionista, tá? Mas ela foi no convento da Lapa, a princípio ela foi franciscana mesmo, né? E aí ela foi escrivã vigária até se tornar abadesa, desencarnando em 1822. Então, a frase dela, que tem 2, né? Mas eu acho que ela não conseguiu falar muito tempo. Eles venceram a primeira porta, havia um buraco, uma saída escondida para as freiras que foram até o outro convento do desterro. E ela falou: para trás, bandidos, respeitai a casa de Deus, antes de conseguirdes os vossos infames desígnios, passareis por sobre o meu cadáver. Então, ela tinha uma fé em si mesma, e essa fé, ela era tal que ela queria dar a vida mesmo. A estrutura psicológica da fala dá exatamente essa dimensão. A gente fica pensando assim, mas Jesus não se defendeu, né? Jesus não falava, diante de Pilatos não falava. Dizem que quando Jesus conversou com Pilatos, e o Pilatos disse assim: que é a verdade? E Jesus ergueu os olhos ao céu. A verdade é Deus, né? A verdade é o Todo-Poderoso. Então, essa ideia de construção da personalidade, ela tem a ver com um caráter mais enérgico, um caráter histórico, que a Joana de Ângeles tem nos seus escritos e que o Divaldo tem nas suas palestras, né? E aí a segunda frase: detende-vos, bárbaros,
Aquelas portas caíram aos vai-vens dos vossos machados. É a primeira porta. Mas essa passagem está guardada pelo meu peito, e não passarei senão por cima do cadáver da mulher. Tem um capítulo que aconteceu de fato, e aí a gente termina com os pensamentos do Divaldo falando sobre ela. Então perguntou o seu Divaldo, nessa reencarnação na Bahia, como Joana Angélica, o conhecimento não foi o foco principal. Isso pode acontecer em alguns momentos de nossas vidas. Às vezes a gente não está conseguindo evoluir intelectualmente, consegue evoluir moralmente. Outros a gente não consegue evoluir moralmente e intelectualmente, mas consegue fazer uma missão que os outros não conseguem fazer. Então o fato não é o conhecimento. Como ocorreu na reencarnação como Juana Inês, e aí o Divaldo fala, porque a ordem dedicava-se à dignificação da mulher equivocada, portanto era uma obra de educação. Ela aprimorou seus conhecimentos para agora, como Joana Angélica, apoiá-los na educação. Então, às vezes, vai ter reencarnações em que nós poderemos permanecer obscuros uma vida inteira, 2, 3. E reencarnações que a gente pode permanecer nos claros, fazendo uma obra pública. A mudança de projeto também é interessante. Se eu reencarno em outro país, por exemplo, se eu reencarnar na Itália, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Argentina eu acho que eu consigo me adaptar. Se a gente nasce em outro lugar, a necessidade linguística de voltar para o lugar onde a gente ama, como o paraíso perdido, pode acontecer. Mas vai aparecer no momento da vida da gente a vida não vivida, uma saudade, uma tristeza, uma coisa, vontade de viver algum lugar, alguma pessoa, algum recanto do universo, algum recanto pessoal, pode ser em Carazinho, pode ser em outro lugar. Então ela estava no seu projeto, a ordem da educação, um projeto, na minha visão, de acordo com o grande projeto da Mansão do Caminho do século XX, XXI, é um projeto pequeno, um projeto piloto, sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista material, sem precedentes. E a gente vai falar nesse ano sobre esse projeto. Foi um trabalho todo de renovação moral e espiritual, mas longe das belas letras que já no século XIX estavam no seu devido lugar, diferentemente do século XVII, quando ela deu início ao labor de dedicação e cultura. Então a gente termina com esse pensamento do Divaldo. Eu confesso a vocês que eu ia ler bem mais do que eu li, e eu fico olhando para vocês e me dá vontade de conversar. Então, eu acho que é interessante a gente saber sobre a missão. Às vezes a gente vai cumprir a missão, às vezes a gente não vai cumprir a missão. Se a gente imagina o Chico Xavier, chega no plano espiritual como um espírito completista, e quem é que ele recebe nos braços? Jesus. Meu Deus. Então, essa questão da sapiência da missão e da descoberta de si mesmo, né? A Rosane estava fazendo um estudo do Evangelho antes, ela falava sobre a questão, eu não vou falar nos mesmos termos que ela, mas ela fala sobre a importância da reforma moral, de modificar o seu comportamento para que você possa alcançar o reino, a plenitude, o nirvana, o estado de paz. Né? E eu acho que essa é a grande questão para nós. Então, vamos fazer a nossa prece final. Agradecendo a Jesus, nosso mentor, nosso Espírito protetor, que tutela a nossa coletividade, com alvíceras, com boas novas, com esperança, trazendo aos nossos corações paz, amor, confiança, trabalho íntimo e externo, fé. Que o nosso anjo guardião, que os espíritos que tutelam a nossa casa espírita possam abençoar todos nós, que a coletividade espírita do Rio Grande do Sul, de Carazinho, do Brasil e do mundo, possa tutelar as pessoas que vão assistir essa palestra e as demais palestras do nosso canal. Que Jesus, nosso benfeitor e nosso amigo, abençoe as nossas almas, trazendo consolo, amparo e abrigo. E que a paz esteja com todos nós.
Deus nos abençoe. Saúde e paz. Que assim seja. Só meus amigos. Que Deus nos abençoe. Gratidão aos internautas também. Muita paz.